Abra sua Bíblia, nós vamos meditar num texto da palavra. Nós estamos numa série de mensagens. Isso não convém. Qual que é o nome da série, irmãos? Isso não convém. Olha aqui. Isso não convém. Qual é o tema de hoje? Alguns ficaram até com medo de falar, né? Qual que é o tema hoje, irmãos? Ingratidão. Fala para você que essa série está chacoalhando a igreja. O povo está sendo chacoalhado. Falamos sobre contendas e divisões semana passada. Você foi abençoado? Eu fui. Eu fui muito abençoado. E hoje nós vamos falar sobre ingratidão. Abra sua Bíblia no texto tão conhecido do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Mais uma vez, obrigado aí pessoal do louvor, estava uma benção, louvor abençoado. Glória a Deus. Deus é bom. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Amém. Louvado seja Jesus. Hoje eu não estou sentindo aquele cheirinho gostoso e cuscuz. Irmão, estava difícil quinta-feira aqui, hein, pastor Carlos? Meu Deus. Vim ministrar a palavra aqui, oferta, um cheiro de cuscuz. Estava bom, viu, irmã? Obrigado, viu? Todo mundo amou. Teve gente que repetiu 6 vezes, né, Tainá? Fazendo assim, né? 6, quanto que é? 5 vezes. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem? João, cadê o João? 6 vezes. Foi até mais, né? Glória a Deus. É lindo isso, essa unidade. Irmão, pode trazer. Quem quiser trazer mais coisas. A irmã Ana sempre está trazendo esbanofe, bolo. Irmão, fica à vontade, irmãos. A gente gosta. O crente gosta de comer. Aleluias. Marcelão, está devendo um churrasco para nós lá. Vamos lá, gente. A palavra do Senhor diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ter 2 versículos só, vamos ler todo mundo juntos? Vamos, 2 versículos, vamos lá, na tela, por favor. Vamos lá? Vamos lá, igreja? 2, 3, 1. Não andem bem forte. Coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluias, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ingratidão. Isso não convém. A ingratidão, isso não convém. Meus queridos irmãos, a gratidão é uma das marcas mais visíveis da vida do cristão. A gratidão é uma das marcas mais visíveis da vida de um cristão, daquele que conheceu a graça de Deus, daquele que nasceu de novo, daquele que teve uma experiência com Cristo. E quando nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, olha, nós percebemos que nunca nós teremos palavras suficientes para agradecer. É verdade, não é, irmãos? É verdade. É por isso que Paulo escreve aqui aos Filipenses, eu olhei novamente para os irmãos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Mas aí eu fico pensando, irmãos,
Fico pensando aqui, mas se a gratidão ela é tão importante, se a gratidão ela é tão essencial, por que, irmãos, muitas das vezes nós caímos nesse pecado? Por que muitas das vezes nós caímos no caminho da ingratidão? Por quê? A grande verdade, irmãos, é que diante das pressões da vida, diante das lutas, das dificuldades, nós, como homens e mulheres, nós temos a tendência de esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós temos a tendência de esquecer do que já recebemos. E parece que a dor, ela grita mais alto do que as bênçãos do passado. A dor de hoje, as dificuldades de hoje, os problemas de hoje, fala mais alto do que as bênçãos que nós já recebemos. E sem perceber, nós começamos a fazer o que, irmãos? Murmurar. Começamos a murmurar. Começamos a reclamar e alimentar o nosso coração com um sentimento muito perigoso: a insatisfação. Insatisfação. Agora, para o mundo sem Deus, irmãos, a ingratidão pode até parecer normal. Pode até parecer normal. Afinal, hoje nós vivemos, irmãos, uma cultura que nunca se contenta com nada. É verdade ou não é? Nós nunca estamos contentes com nada. Sempre exige mais. Uma cultura que celebra a insatisfação como se fosse ambição. Bonito. Mas, irmãos, diante de Jesus, a ingratidão não convém. Você pode dizer amém? Amém. A ingratidão não convém. Irmãos, a ingratidão, ela revela não apenas uma falta de educação. Não é isso. Mas a ingratidão, ela revela um coração que perdeu a memória da graça. Perdeu a memória da graça. A ingratidão, queridos, ela é perigosa, porque ela distorce a visão espiritual. A ingratidão, ela faz com que nós olhamos apenas para a falta, para aquilo que está faltando. Então nós deixamos de enxergar aquilo que nós já recebemos, daquilo que nós já possuímos. E sabe qual que é o resultado disso, irmãos? O resultado disso é que nós perdemos, sabe o que? A alegria da salvação. Perdemos a alegria da salvação, perdemos a comunhão com Deus, perdemos a esperança de um futuro eterno. Olha que interessante isso, porque a vida com a ingratidão se torna pesada, se torna um fardo, e nós então esquecemos que nós já somos mais do que abençoados. Aleluia! Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus! Nós esquecemos disso. Mas ao contrário disso, irmãos, ao contrário disso, a gratidão, ela abre os nossos olhos espirituais. Ela abre os nossos olhos. Porque, queridos, quem é grato enxerga Deus nas coisas mais simples da vida. É verdade ou não é, irmãos? Nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, no ar que você respira. Está respirando aí, irmãos? Enche o peito de ar. Gostoso, né? Você está respirando. Isso é bênção. Na família que você tem, nos filhos, na casa que você tem, na igreja. Olha que ambiente gostoso que nós temos aqui, irmãos. Precisamos ser gratos pela igreja que nós estamos servindo, estamos inseridos. A gratidão, ela faz que você possa enxergar isso. A família, o cuidado diário que muitas das vezes passa desapercebido. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o ar é tão importante, a água, as pessoas, os lugares. Irmãos, a gratidão, ela muda o ambiente. Sabe por quê? Porque ela muda o coração. Ela muda o coração. Eu vou dizer algo importante para você aqui, porque gente feliz é uma pessoa grata.
Gente feliz é uma pessoa grata. Você pode dizer um amém com isso? Amém. Aquele que é feliz, ele tem um coração grato. Glória a Deus. Mas bom, meus irmãos, nós vamos aprofundar um pouquinho mais aqui nesse texto, nesse assunto. Nós vamos falar aqui sobre como a ingratidão não convém por aquele que foi alcançado pela graça de Deus. Vamos falar também como a ingratidão, ela rouba na gente a paz e ela entristece o coração. E nós vamos falar também, nós veremos aqui como a gratidão em Cristo Jesus nos faz viver de maneira diferente, constante, alegres, leve. Amém? Amém? Então anote, porque vai ser muito importante para você. 3 aspectos importantes aqui, anote. Quero ser muito rápido aqui, muito pragmático, muito didático, como vocês já sabem que nós somos, mas anote que vai ser importante. Primeiro, diante de Jesus, a ingratidão não convém. Você pode repetir comigo? Diante de Jesus, a ingratidão não convém. Irmãos, o povo de Israel era um exemplo disso. O povo de Israel, irmãos, é um exemplo disso, porque ele é um povo que foi liberto do Egito, pelas mãos poderosas do Senhor, pelas mãos fortes do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles viviam murmurando, eles viviam reclamando. Eles estavam no deserto, mas reclamavam de tudo. Reclamavam da água, reclamavam da falta de comida, reclamavam da liderança de Moisés. Ou seja, era um povo que reclamava de tudo e tinham esquecido de tudo aquilo que Deus já tinha feito para eles. Olha só que interessante isso. Os olhares deles, o coração deles só estavam fixado no que faltava, só naquilo que estava faltando. E queridos, a ingratidão cegou aquele povo. A ingratidão cegou aquele povo, e por causa da ingratidão, muitos daqueles não entraram na terra prometida. Muitos daqueles não entraram. Irmãos, esse comportamento é um alerta para nós. É um alerta para nós, porque a ingratidão sempre nos prende ao passado de forma negativa e nos faz viver reclamando. Nós ficamos presos no passado e faz então que nós só sabemos reclamar. Reclamamos do presente. E a ingratidão, irmãos, ela nunca nos deixa livre para antever o futuro com esperança. Quem vive na ingratidão carrega um coração pesado. Um coração pesado, mesmo cercado de bênçãos. Olha só, a ingratidão ela faz isso. Mesmo nós cercados de bênção, a ingratidão faz com que nós vivemos com o coração pesado. E aí Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele ensina para nós aqui, que a vontade de Deus para os seus filhos é que em tudo dai graças. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse ensinamento, irmãos, olha que interessante que Paulo está nos ensinando aqui. Paulo está falando, olha, em tudo deem graças. Mas irmãos, isso não significa dar graças em todas as coisas. Não significa você ignorar a dor. Não é isso. Não é ignorar a dor, não é negar a dor. Não é isso. É como você levanta de madrugada, e aí você levanta no escuro e você dá aquele chute no canto da cama. Quem já fez isso? Aí você dá aquele chute no canto da cama e vem aquela dor terrível, e você fala assim, glória a Deus por essa dor, graças eu te dou por essa dor, Senhor, obrigado, Senhor, por essa cama que estava nesse lugar. Não é isso. Não é você negar a dor. Não. Mas é você reconhecer, irmãos, que mesmo em meio das lutas, em meio às lutas, Deus continua sendo bom. Aleluias. Mesmo em meio às dificuldades, Deus continua sendo bom. Irmãos, a gratidão ela não nega a realidade da dor. Não.
mas ela nos lembra da fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Glória a Deus, em todas as circunstâncias. Agora, a ingratidão, irmãos, por outro lado, ela rouba a nossa fé. Ela rouba a nossa fé. Quando nós deixamos de agradecer, nós passamos a acreditar que Deus não está cuidando de nós. Nós passamos a acreditar que Deus não é suficiente. E sabe o que acontece quando nós trazemos isso para o nosso coração? Nós trazemos ansiedade para o nosso coração, nós trazemos medo para o nosso coração, nós trazemos dúvidas. É por isso que Paulo aqui, ele liga a gratidão com a paz de Deus. Paulo liga a gratidão com a paz de Deus. Filipenses, que é o texto básico que nós lemos. Gratidão e a paz de Deus. Por quê, queridos? Quem ora com graça, quem ora com uma ação de graça, experimenta a paz. Veja que, olha, não depende das circunstâncias, não depende dos ambientes. Não, mas é diferente. Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo. Lá em João capítulo 6, verso 11, ele deu graça. Ele pegou ali 5 pães, isso? Quantos pães? 5 pães e 2 peixes. O que ele fez? Ele deu graças. Graças eu te dou, Senhor, por esses alimentos, 5 pães e 2 peixes. Ele deu graça. Antes de multiplicar, ele deu graça. Na última ceia, irmãos, antes de ir para a cruz, o que Jesus fez? Ele pega o pão ali e o cálice, no Lucas capítulo 22, verso 19. Ele agradece, ele dá graças pelo pão e pelo cálice. Ou seja, irmãos, até no momento da maior dor intensa de Jesus, a gratidão estava nos seus lábios. Agora, irmãos, se Jesus, que carregava o peso do mundo, deu graças, quanto mais eu e você, nós devemos cultivar um coração grato em todas as coisas, em todas as boas dádivas do nosso Pai. Amém, irmãos? Nós precisamos dar graças. Porque, queridos, a ingratidão é um problema. A ingratidão é um problema, ela gera amargura. Um coração ingrato, ele não consegue se alegrar com as coisas que ele tem, com as bênçãos que ele já possui. Mas, irmãos, quando nós lembramos da cruz, quando nós lembramos de tudo que Jesus fez por nós naquela cruz, nós entendemos que nós já recebemos mais do que nós poderíamos ter. Através da cruz nós recebemos mais do que jamais eu e você poderia ter. Olha só que interessante isso, irmãos. Agora, portanto, diante de Jesus, a ingratidão não convém. Amém? A ingratidão não convém. Mas o que convém então? O que convém é ter um coração cheio de gratidão, é saber reconhecer a graça de Deus mesmo nas pequenas coisas. E quando nós fazemos isso, nós encontramos descanso na certeza que Deus nunca falha. Aleluia! Deus nunca falha. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, anote: diante de Jesus, reclamar não convém. Diante de Jesus, reclamar não convém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Você é um reclamão? Você é um zangão? Bom. Fica reclamando, né? Tem gente que fez assim, ó. Entregou o irmão aí. Você é um zangão? Meu irmão, eu tenho um cachorro em casa, o Aquiles. Pensa num cachorro chato. Você está fazendo um carinho nele, ele coloca a cabeça embaixo da sua mão. Aí você está fazendo um carinho nele, ele fica reclamando. Está fazendo carinho no cachorro, ele está reclamando. Não é verdade, moça? E às vezes a gente é assim, né? A gente recebe bênção, a gente estamos sendo abençoado, tem pessoas boas do nosso lado, e a gente está reclamando, murmurando, reclamando da vida. Mas, irmãos, diante de Jesus, reclamar não convém. A murmuração, queridos, é filha da ingratidão. Quem não agradece, reclama.
E a reclamação, irmãos, ela é um veneno, porque ela vai se espalhando, ela vai contaminando tudo e todos. Você pode perceber isso. É uma contaminação. Fica perto de pessoas que reclamam o tempo todo, que você vai ver. Passe uma semana do lado de uma pessoa assim. Chega nessa sexta-feira, você está reclamando igual ela. Você reclama da instituição, você reclama do refeitório da empresa, você reclama do chefe, você reclama de tudo. Porque contamina, isso pega. É um perigo isso, porque quantas famílias, irmãos, quantas igrejas, quantas comunidades se tornaram pesadas, porque em vez de louvor e gratidão, só ali naquele ambiente só tem reclamação e murmuração. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. E isto, irmãos, revela que um coração que só reclama não confia em Deus, não confia no Senhor. E reclamar, irmãos, é mais do que um hábito ruim, é mais do que isso. Reclamar, irmãos, é uma oração, é uma declaração espiritual, é algo negativo. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente. Quando nós estamos reclamando, nós estamos dizendo que Deus não poderia fazer melhor do que eu posso fazer. Deus não faz nada porque eu faço melhor. Nós perdemos esse senso. É como se nós confiássemos só em nós. E eu olho para Deus e falo: Deus me abandonou. Deus não está fazendo nada para mim. E esse tipo de postura, irmãos, não convém diante de Jesus. Esse tipo de postura não convém com aquele que nasceu de novo, com aquele que é liberto, com aquele que conheceu a cruz. Porque foi na cruz que nós recebemos a maior prova de amor, irmãos. Foi na cruz, porque foi na cruz que Deus deu o seu melhor para mim e para você. Foi o seu Filho para mim e para você. João capítulo 16, verso 11 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias, glória a Deus. Deus nos deu o seu melhor, irmãos. Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje, porque você foi encontrado pelo amor de Deus. Mesmo sem você merecer, mesmo sem eu não merecer, nós fomos encontrados pelo amor de Deus, pela graça e o amor do nosso Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Filipenses capítulo 2, verso 14: façam tudo sem queixas e sem discussões. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós. Paulo estava escrevendo isso da prisão, irmãos, da prisão. É importante você ter esse entendimento, porque Paulo não estava na sua casa de campo, olhando para o jardim, com uma xícara de chá na mesa. E agora ele fala assim: agora eu vou escrever uma carta para os meus irmãos de Filipos. Paulo estava preso. Paulo estava na prisão. E ele fala: façam tudo isso sem queixas, sem discussões. Irmãos, Paulo estava na prisão. Se alguém tinha motivos para reclamar aqui, era Paulo. Paulo foi preso, injustiçado, limitado na sua liberdade. Mas em vez de reclamar, o que ele fazia? Ele orava. Paulo, em vez de reclamar, ele orava, ele cantava hinos, ele glorificava a Deus. Olha só que diferença que é isso, irmãos. Um homem preso, cativo, jogado numa cela, e ele cantava hinos e louvores ao Senhor. Eu fico imaginando Paulo cantando: Deus cuida de mim. Conhece? Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Olha Paulo cantando: eu olho a tua casa e não ando sozinho, pois estou contigo, pois sei, Deus cuida de mim. Recebi uma revelação aqui. Paulo cantou essa música na prisão. Oh, glórias, Deus cuida de nós, Deus cuida de você, irmãos. Paulo escreve as suas cartas cheio de esperança. Isso nos mostra, queridos, que a gratidão não depende das circunstâncias, mas depende da nossa confiança em Deus. Aleluias. A nossa confiança precisa estar no Pai.
O próprio Jesus nos mostra isso, irmãos, lá no Getsemane. Diante da sua maior dor, Jesus, ele não murmurou contra o Pai. Ele orou ao Pai e disse: Pai, que seja feita a tua vontade. Mateus 26, 39. Veja, irmãos, ele transformou a angústia, a dor, em entrega, em submissão. Onde nós poderíamos esperar reclamação, nós encontramos ali confiança. Meus irmãos, esse é o padrão que nós devemos buscar como cristãos. Esse é o padrão de vida que nós precisamos buscar. É isso que convém diante de Jesus. É isso que convém diante de Deus, para mim e para você. Um coração grato. Olha, irmãos, a murmuração ela só multiplica a dor, mas a gratidão ela multiplica a esperança. Glória a Deus. Quem agradece enxerga oportunidades em meio às lutas. Ele vê milagres em meio à escassez. Ele encontra consolo em meio à angústia. É diferente, irmãos. A gratidão, queridos, ela muda as circunstâncias. Ela muda o ambiente. Ela muda a forma que nós enxergamos a vida. Um coração cheio de gratidão. Quero dizer para você, irmãos, que reclamar não resolve os problemas. Não resolve os problemas. Não vai adiantar nada, só piora. Só piora. Reclamar só piora. E antes de eu preparar esse sermão aqui no meio da semana, pensa numa semana, irmãos, bagunçada na minha vida. Começou na segunda já. Sabe quando começa a vida tudo virado assim, de ponta cabeça? Vira, mas aí você chacoalha assim ainda? Desse jeito. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu encontro com a Fran, glória a Deus pela esposa que eu tenho, e Deus usa a boca dela para falar: viu, não adianta nada se preocupar, não adianta nada você ficar ansioso, não adianta nada você ficar preocupado. Quando acontecer, sabe o que você faz? A gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai resolver. É isso. Eu falei: é Deus, é isso. Então eu vou descansar meu coração, porque não depende de mim. O que está nas minhas mãos eu estou fazendo, o que está nas suas mãos o Senhor vai fazer. Não adianta reclamar, vai piorar. Agora veja, irmãos, a oração acompanhada de gratidão, ela nos leva a lançar toda a nossa ansiedade, a descansar em Deus, na certeza que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim. Quando você é grato, você descansa. Você está dizendo: Senhor, eu entrego todas as minhas ansiedades, os meus anseios nas tuas mãos, e eu sei que o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está fazendo o melhor para mim. Essa é a nossa postura, aleluias. É isso que nós devemos fazer. Portanto, queridos, diante de Jesus, reclamar não convém. O que convém diante de Jesus é entregar tudo em oração, com ação de graças, como nós lemos, e experimentar a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Aleluias. Amém? Amém. Terceiro, diante de Jesus, anote: viver em gratidão convém. Vamos ler juntos? Diante de Jesus, viver em gratidão convém. Veja, irmão, se a ingratidão e a murmuração não convém, então o que convém diante de Jesus é o quê? É cultivar um coração grato. Paulo afirma isso. Nós lemos: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz nasce, guarde isso, quando nós unimos a prática da oração e a gratidão. Quando nós unimos a prática da oração e da gratidão, nós experimentamos isso, a paz que excede todo entendimento. Portanto, a gratidão ela não deve acontecer apenas quando as coisas estão tudo bem, quando tudo está tudo tranquilo, quando as coisas estão boas, estamos prosperando, a conta bancária está cheia, estamos fazendo viagens por aí, e aí nós somos gratos a Deus. Não é isso, irmãos. Mas a gratidão, olha aqui para mim, irmãos, que é muito importante isso. A gratidão é uma escolha diária, todos os dias. É na falta, eu agradeço a Deus, é na prosperidade, eu agradeço a Deus, é todos os dias. É escolher todos os dias, irmãos, é olhar para a fidelidade de Deus, em vez de fixar os nossos olhos naquilo que está faltando, naquilo que não está acontecendo. É dizer, queridos: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou,
É isso que nós precisamos dizer. 1 Samuel capítulo 7, 12. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. É fazer uma declaração como essa, irmãos, todos os dias, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos gigantes. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Você pode declarar isso comigo? Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Você tem enfrentado lutas? Você tem enfrentado dificuldades? Problemas? Então eu quero ensinar algo para você aqui nessa noite. Faça essa declaração todos os dias. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor tem me ajudado, nada tem me faltado. O Senhor é meu bom pastor. O Senhor tem me guardado. O Senhor tem me levado aos verdes pastos transverjantes. O Senhor tem cuidado de mim. É declarar isso todos os dias. O Senhor tem guiado os meus passos. O Senhor é meu Deus que desembaraça todos os meus caminhos. A palavra do Senhor diz isso, que o Senhor desembaraça todos os nossos caminhos. Aleluias. Ele vai à minha frente, Ele peleja por mim, Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza, Ele é o Deus a quem eu confio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias. Nada tem faltado. O Senhor é meu bom pastor, Ele é fiel e justo. Aleluias. É dizer todos os dias isso. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Tudo posso naquele que me fortalece. É fazer essa declaração de fé, irmãos. É isso que precisa estar nos nossos lábios. Porque quem vive em gratidão, ele experimenta a leveza. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às preocupações, elas não vão desaparecer, elas não vão sumir. Mas quando você tem um coração grato, todos os problemas, as angústias, as lutas, as dificuldades deixam de governar o seu coração. Deixe de governar o seu coração, sai disso. Porque o que domina o seu coração agora é confiança em Deus, é confiança que Deus está cuidando. Irmãos, essa confiança gera paz em nós, gera segurança em nós, é alegria em meio às dificuldades, é alegria em meio às tribulações, é alegria enquanto Deus está trabalhando, Deus está fazendo, eu sei que Ele vai fazer. É a nossa esperança, tem que ser em Jesus. Irmãos, Jesus mostrou esse estilo de vida para nós, irmãos. Ele deu graças em todas as coisas, em momentos específicos. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. O exemplo de Jesus aqui, irmãos, nos ensina que a gratidão é fruto de um coração cheio da presença de Deus. Aleluias. Irmãos, a gratidão é fruto de um coração cheio da presença de Deus. Guarde isso no seu coração. A gratidão é fruto de um coração cheio da presença de Deus. Quanto mais nós agradecemos, mais natural nós vivemos agradecidos. Aleluias. A gratidão, irmãos, é um testemunho vivo. O mundo, irmãos, ele pode não entender de teologia, mas o mundo ele reconhece quando alguém vive agradecido em meio às lutas. O mundo entende isso. Queridos, quando nós damos graças em tudo, nós mostramos ao mundo que nós confiamos em um Deus soberano, aleluias, um Deus poderoso. Além disso, a gratidão ela é extremamente contagiosa, é contagiante. Uma pessoa grata, ela inspira outras pessoas, porque ela reconhece a bondade de Deus na sua vida. Irmãos, comunidades gratas, famílias gratas, ambientes onde tem pessoas gratas, é um ambiente de leveza, é um ambiente leve, é um ambiente cheio de alegria, cheio de esperança. E que essa, irmãos, seja a nossa marca como igreja. Que essa seja a nossa marca como igreja. Que as pessoas que entrarem nessa porta aqui, que as pessoas que entrarem aqui, elas possam encontrar aqui um ambiente cheio de alegria, pessoas gratas. Amém, irmãos? Amém. Um ambiente diferente. Essa tem que ser a nossa marca, irmãos. Essa precisa ser a nossa marca. A leveza, a alegria, porque nós temos a confiança que Deus está cuidando de nós.
Deus está cuidando de nós, Deus está em nós. Irmãos, deixa eu dizer para você algo importante. Pessoas gratas são abençoadas. Comunidades gratas são abençoadas. E fala para você algo, hein? Deus está nesse meio. Deus está nesse meio. Deus está no meio de pessoas gratas. Aleluia. Isso é muito importante. Portanto, irmãos, diante de Jesus, o que convém aqui é a gratidão. O que convém a nós, filhos de Deus, é cultivar uma vida de oração, uma vida de confiança, uma vida de oração e ação de graças, para que o mundo veja em nós Cristo, para que o mundo veja em nós a graça que nos alcançou. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante de Jesus, a ingratidão não convém. Diante de Jesus, viver se queixando, viver murmurando, não convém. Mas o que convém diante de Cristo é uma vida marcada pela gratidão. Aleluias. Diante de Jesus é viver uma vida marcada pela gratidão. Irmãos, ela é a expressão de quem conhece a Deus. A gratidão é a expressão de quem conhece a Deus e descansa na certeza que Deus está cuidando de nós o tempo todo. Deus está cuidando de nós o tempo todo. Irmãos, a gratidão ela gera paz, ela renova nossas esperanças. A gratidão renova as forças, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades e às tempestades. A gratidão ela nos gera esperança no Senhor, ela nos gera confiança no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejamos gratos em nome de Jesus. Somos gratos. Que a nossa comunidade seja uma comunidade grata, porque onde há gratidão, ali há a bênção do Senhor. Aleluia. Que sua casa seja uma casa de gratidão, não de murmuração, porque ali há a bênção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Conta-se uma história, irmãos, uma história incrível, de uma senhora idosa, de poucos recursos, uma pessoa simples, pobre, mas diz a história que todos os dias ela agradecia. Todos os dias ela agradecia em voz alta, para todo mundo ouvir. Ela saía na rua da casa dela para varrer a calçada, e ela falava: Senhor, se estava sol, ela falava: Senhor, obrigado pelo sol. Senhor, obrigado pelo sol. Se estava chovendo, ela falava: Senhor, obrigado pela chuva. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pelo pão. Obrigado, Senhor, porque nada tem faltado na minha casa. Senhor, obrigado pela casa que eu tenho, uma casa simples, pobre. Obrigado pela minha casa. E os vizinhos que estavam ali ao seu redor, incomodados com aquilo, falaram: mas como que pode uma mulher que não tem nada viver agradecendo? Como que pode uma pessoa que não tem nada viver agradecendo? Os vizinhos zombavam dela. Mas aí chegou um dia que veio o inverno. O inverno chegou e aquela mulher ela ficou sem nada na sua casa, sem comida, não tinha o que beber, não tinha o que comer. Mas sabe o que aconteceu? Os vizinhos, incomodados com aquela situação, os vizinhos se juntaram entre eles e levaram cestas básicas, levaram comida, alimento, bebida para aquela mulher naquele período de estiagem, para todo o período que ela pudesse passar por aquele inverno. E quando ela recebe aquelas cestas, aquela comida diante daqueles vizinhos, ela levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou até mesmo aqueles que não confiam em Ti para me sustentar. Que história incrível, irmãos. Uma história simples, irmãos. Mas essa história nos lembra que a gratidão, ela não só transforma o nosso coração, mas ela também influencia todos aqueles que estão ao nosso redor. Enquanto, irmãos, a murmuração afasta, a gratidão ela atrai a presença de Deus e ela revela ao mundo quem Ele é, que Ele é um Deus fiel e Ele nos sustenta em meio à provisão.
Ele nos sustenta. Por isso, irmãos, eu pergunto aqui nessa noite para você: você tem cultivado um coração que só vê a falta, ou um coração que reconhece a bondade de Deus em todas as coisas? Como tem sido a sua vida? Como tem sido os seus dias? Você tem sido um coração grato? Um coração grato a Deus? Eu quero dizer para você hoje, irmãos, escolha agradecer. Escolha hoje agradecer. Escolha hoje olhar para Cristo e reconhecer que nele nós temos tudo. Nós temos tudo. E quando nós vivemos em gratidão, irmãos, nós experimentamos a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Que eu e você possa ter um coração grato ao Senhor, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Graça e paz, espero que essa mensagem tenha falado fortemente com você no seu coração. Se você deseja receber mais conteúdos como esse, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Gostaria de convidar você também a estar presente nas nossas reuniões, na nossa quinta do Encontro de Fé, às 20 horas, e também aos domingos, às 19 horas, no nosso culto de celebração. Você e toda a sua família é o nosso convidado para estar presente aqui, para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus.